Salve, salve galera, professor Bruno Lopes, Ciências Humanas, o canal é o De Volta para o Passado. Vamos falar hoje aí um pouquinho sobre a fase final da Revolução Russa, né? O período conhecido aí como período stalinista. A gente viu durante as aulas e durante as informações, né, em vídeos anteriores que os bolcheviques tomam o poder, né, outubro, novembro aí de 1917, e a partir daí então eles implantam o comunismo de guerra, colocando para funcionar então os sovietes, que eram grupos de trabalhadores que tomavam as decisões nas cidades. O Lenin fazia questão de ter esse poder dos sovietes aí para poder descentralizar as decisões, fazendo com que todo mundo participasse. E implantando aí então o lema Pão, Paz e Terra, para que a Rússia pudesse sair aí desse conflito, daqueles problemas que eles tinham no momento anterior aí à Revolução, que remetia ao czarismo, à questão também de uma vida agrária precária, né, as indústrias não conseguirem, digamos assim, sustentar as necessidades aí do povo russo, o que culminou então nessa revolução. Bom, a gente viu também que uma das questões mais importantes instituídas pelo Lenin aí foi a nova política econômica, o NEP, né, que, segundo a maioria dos autores e dos textos aí, corresponde a dar um passo atrás, ou seja, capitalizar a Rússia para depois dar 2 passos à frente, alcançando aí, então as diretrizes socialistas e depois comunista. Lembrando que essas ideias eram baseadas aí nas ideias marxianas, né, da revolução do proletariado e do Estado aí, então, baseado nas ordens do proletariado. A partir daí é instituído o comunismo de guerra. Uma das medidas mais importantes tomadas pelo Lenin aí vai ser a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que tirava a Rússia da Primeira Guerra Mundial, um intento da população muito antigo, visto que a guerra trazia muito sofrimento, a guerra trazia muita coisa negativa para o povo russo, já desde o czarismo e depois aí com o governo menchevique, né, que vai ficar de março até outubro, então eles se desgastaram muito, a população passou muita dificuldade, muitos pais de família morreram na guerra. Isso daí complicou muito a situação do povo russo. Com a assinatura do tratado, então, a Rússia finalmente deixava a guerra. Quando a situação econômica sobre o governo do Lenin começa a melhorar, quando eles começam a colocar aí, de certa maneira, a economia nos trilhos, vamos fazer essa analogia assim, quando ele começa a colocar a economia nos trilhos, o que vai acontecer? O Lenin começa a ficar doente. A sua saúde fragilizada vai levar ele a 1924 ao óbito, ele morre. E o que vai se iniciar a partir da morte do Lenin? Uma disputa, né, intensa pelo poder dentro da Rússia. 2 pessoas vão se destacar, na verdade, nessa busca pelo poder. É bem interessante, pessoal, a morte do Lenin, né, porque ele faleceu por causa de complicações de saúde e, segundo aí os textos, nossos autores, até hoje ainda é investigado a causa-morte do Lenin, né, por não haver um esclarecimento, uma razão óbvia para isso daí. Bom, voltando então. 2 indivíduos vão disputar o poder a partir da morte do Lenin, que vai ser o Leon Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho. Aí vamos recordar, houve uma guerra civil dentro da Rússia, que eram aqueles grupos ligados ao Partido Cadete, aos mencheviques e aos estrangeiros que incentivavam o sufocar da Revolução Bolchevique, que montaram um exército chamado de Exército Branco. E para poder reagir e combater esse Exército Branco, foi criado o Exército Vermelho, que era o Exército Comunista, o exército então dos indivíduos que lutavam a favor dos bolcheviques, e um dos líderes desse exército aí era o Leon Trotsky. Como ele vence a guerra, ele passa a ser um cara então cotado a ser o substituto do Lenin depois da sua morte. O outro indivíduo que fica cotado também para poder fazer essa substituição do Lenin vai ser o Joseph Stalin.
que era o secretário do Partido Comunista Soviético, né? Lembrando que a Rússia, depois da Revolução, passa a se chamar União Soviética, né? Porque vai expandindo territórios, vai conquistando novas alas, e isso daí vai trazendo, digamos assim, cada vez mais amplitude para o Estado soviético. O que vai acontecer? O Joseph Stalin usa a sua influência dentro do Partido Comunista para poder, então, assumir o poder logo depois que o Lenin morre. Aí o que vai acontecer, pessoal? Trotsky e Stalin, né, eles disputavam o poder. Eu já li um historiador chamado Born, que ele fala que, segundo algumas cartas e alguns enredos do Lenin aí, o Lenin não acreditava que nenhum dos dois fossem preparados para substituí-lo, né? Ele, segundo esse autor, achava o Trotsky burocrático demais, porque a opinião do Trotsky era o quê? Era levar o comunismo para todos os estados, expandi-lo, certo? E o Stalin era considerado uma pessoa violenta demais. O Stalin tinha a intenção de deixar essa revolução socialista apenas dentro do território soviético, fazer com que o território soviético se tornasse, né, um importante polo dessas ideias marxianas, para que depois pudesse ser expandido para outras regiões. E com o passar do tempo na história se confirma, né, as desconfianças do Lenin do excesso de violência do Stalin, coisa que a gente vai abordar na aula daqui a pouco. Quando o Stalin, então, utiliza essa influência que ele tinha dentro do Partido Comunista Soviético para poder substituir o Lenin, o que vai acontecer? Ele vai saltar as etapas aí da neopolítica econômica, que é o NEP. Né? Ao invés de dar o passo atrás se capitalizando, para depois dar os 2 passos à frente, ele já joga logo os 2 passos à frente. Ele já vai iniciar, então, o que ficou conhecido para a história, né? Uma dica aí importante para Enem, vestibulares e qualquer enredo que contenha a Revolução Russa como parte a ser estudada, o pessoal, ele vai instituir os chamados planos quinquenais. O que isso quer dizer? De 5 em 5 anos passa-se a mudar a área então que será investida. Então, durante 5 anos será a indústria de base, durante 5 anos vai ser a indústria petroquímica, durante 5 anos e assim por diante vai então mudando essas áreas. Qual que vai ser o problema? A instituição desse chamado comunismo de guerra faz com que uma pequena parte aí de proprietários rurais que eram enriquecidos, os chamados kulaks, ficassem insatisfeitos com a entrega do excedente de produção para o Estado soviético. Então o que eles vão começar a fazer para esconder do governo soviético essa produção? Eles começam a destruir, né, a queimar, a esconder, como diria a galera, malocar aí, então, a produção para não ter que entregar para o governo. Lógico que o Stalin vai ficar puto com essa situação e aí que começa o endurecimento do Estado stalinista. Né? Então, Stalin, para combater esses indivíduos que escondem as riquezas, que não concordam e muitas vezes se colocam contra o Estado stalinista, o que ele vai fazer? Ele vai começar então a formar as punições, né, contra esses indivíduos, que acabarão sendo chamados historicamente aí de os expurgos soviéticos. O que era a penalidade que era aplicada para os indivíduos a partir da colocação deles contra o sistema soviético, pessoal? Eles eram presos, enviados para os campos de concentração na Sibéria, né? E a partir daí, nesses campos de concentração da Sibéria, eles deveriam lutar, eles deveriam trabalhar para poder então sustentar o governo e fazer com que o governo precisasse. Esses campos de concentração foram chamados durante muito tempo de gulags, né? E foram responsáveis pela morte aí também de milhões de pessoas. A ditadura stalinista é considerada uma das piores ditaduras aí que existiram na humanidade. Meu cachorrinho fica até revoltado quando se fala nessa questão. Bom, então como que o Stalin ele vai buscar
eliminar esse problema da rejeição ao seu governo, perseguindo os indivíduos. E é a partir daí que ele vai colocar para funcionar o chamado Estado totalitário. O que é o Estado totalitário, pessoal? É quando o Estado ele atinge todas as áreas dentro de um determinado país, dentro de uma determinada nação. Então, escolas, igrejas, instituições sociais, tudo são voltados para quê? Para poder confirmar o governo daquele indivíduo ali. E o Stalin ele era mestre no quê? Ele era mestre na questão da propaganda. Vocês vão ver muitas imagens do Stalin com crianças, o Stalin dentro das atividades cotidianas do povo soviético, fazendo, digamos assim, festas. É aí que começa o que nós chamamos de mentalidade stalinista. E esse tipo de mentalidade stalinista, né, eu posso mostrar para vocês aqui na apostila, o pessoal. Isso aqui é parte do que foi chamado de realismo soviético. Se você observar pessoas no seu cotidiano vivendo alegremente, né, enquanto Stalin está lidando olha. E esse camarada ele vai chegar a ser tão doente, o pessoal, na questão de perseguir os seus opositores, que ele decide não só perseguir o Trotsky. A questão não era só a perseguição ao Trotsky. Ele decidiu apagar o Trotsky da história. Então, desde os documentos que contavam sobre a Revolução Russa, né, até, digamos assim, os momentos posteriores aí a 1925, quando Lenin morre, o que o Stalin vai começar a fazer? Ele vai começar a apagar os documentos para tirar mesmo, literalmente, o Trotsky da história. Chega para vocês observarem, se vocês buscarem no Google Imagens, chega a ter fotos, né, do Lenin discursando, o Stalin e o Trotsky ao lado do palanque, eles vão lá e fazem um borrão preto na imagem do Trotsky para poder apagá-lo. Isso vai significar o quê, pessoal? Uma tentativa mesmo de tirar o seu principal opositor, aquele que tinha mais força dentre os seus opositores, da realidade. Trotsky foi exilado, né? Lembrando a você que exilado é quando o indivíduo é obrigado a deixar sua pátria e tem que ter a residência em outro lugar. O Trotsky ele vai ser exilado no México, turma. E, por incrível que pareça, o Stalin consegue matar o Trotsky lá no México. Né? A morte aí do Trotsky vai ser uma picaretada na cabeça. Não sei se vocês se lembram só de falar o que é uma picareta. Quando a gente fala picareta, pensa em político. Mas a picareta é aquela ferramenta utilizada para quebrar concreto ou asfalto, né, que tem uma parte de pazinha do lado e um lance pontiagudo do outro. Cravaram aquilo ali na cabeça do Trotsky. Isso só para vocês verem como que o Stalin ele era uma pessoa violenta. Se você me perguntasse, mas o que fez com que o Stalin ficasse então no poder aí de 1925 até 1953 com a sua morte, o que facilitou essa estadia dele no poder, professor? Vai ser a sorte que ele deu dos soviéticos terem aí extrema importância na Segunda Guerra Mundial. Porque, na verdade, quem vai acuar o Hitler e contribuir de forma decisiva para a derrota dos exércitos alemães, o pessoal, serão os soviéticos. Aí o que vai acontecer? Eles vão então fazer a campanha, o Hitler vai tentar invadir a União Soviética, né, com os exércitos alemães, vai haver a Batalha de Stalingrado e depois vai haver então o contra-ataque soviético. Cada território que os soviéticos iam passando, que eram dominados pelos nazistas, iam sendo libertados. E os soviéticos passavam a ser enxergados como o quê? O pessoal, como salvadores da pátria. E aí muitos desses territórios, né, eles então se converteram à modalidade política aí do comunismo que era praticado na União Soviética. Por quê? Por causa de ter sido a União Soviética que libertou esses territórios dos nazistas. E isso daí vai ter total reflexo numa próxima aula que a gente vai trabalhar, que será aí a Guerra Fria. Então, o que vai acontecer? O Stalin então vai ter esse refresco
aí no governo, que é a importância da participação das tropas. O povo russo, acostumado a sofrer derrotas em guerras, vindo então dessa revolução aí que de certa forma se torna, na minha modesta opinião, depois da morte do Lenin, uma coisa horrorosa, o Stalin vai receber aí um refresco. Só que ele vai ser um do cara nesses expurgos soviéticos aí que mais vai matar na história da humanidade. Certo? Uma coisa não justifica a outra, não é porque o Stalin foi violento que o nazismo deixa de ser violento, mas ele matou muita gente nos gulags para onde ele mandava a galera para trabalhos escravos. Ok? O que vai acontecer? Em 1953, o Stalin morre, né? E o seu substituto, ok? Ele vai fazer o quê? O pessoal, ele vai abrir aí então a União Soviética para um momento de desestalinização da política, ou seja, ele entrega parte dos crimes, né, do Stalin no comando da União Soviética, o que vai gerar aí a ruptura sino-soviética da China, que havia tornado-se uma grande potência comunista também na época, né, e começa então a expor aí esses problemas que foram aí causados pelo Stalin, né. Aí o Nikita Khrushchev então ele começa a expor essas coisas para quê? Numa intenção clara de desestalinizar, de fazer um efeito contrário aí daquilo que o Stalin havia transformado a Revolução Russa, que deixou de se preocupar com a população, deixou de se preocupar com o bem-estar de todos e passou a se preocupar apenas com o quê? Com o Estado stalinista forte, pronto aí então para enfrentar as potências capitalistas. Bom, pessoal, finalizando essa parte aí da Revolução Russa, a gente vai retomar esse assunto a partir dos governos de 1953, quando estivermos falando aí da Guerra Fria, que se inicia no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Com vocês aí foi o professor Brunão, né, o canal De Volta para o Passado. Até a próxima, se liguem, se inscrevam e deixem likes aí para nós. Valeu, abraço.